Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula. Eu sou a professora Fabiana e vou trabalhar com vocês no curso de Cálculo 1. Bom, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a noção intuitiva de limites. E para isso, nós vamos considerar esse triângulo retângulo, onde você pode observar aqui no vértice B um ângulo reto de 90 graus. No vértice A, nós temos um ângulo θ. A medida do segmento orientado AB, ou seja, a medida desse lado do triângulo é x, e a medida do lado BC é 30. Analisando esta imagem, nós queremos responder duas perguntas. Nós queremos saber como que o ângulo θ varia à medida que o A se aproxima de B. Ou seja, quando x diminui de comprimento, como é que esse ângulo vai variar? Vamos imaginar quando o pontinho A está aqui, olha só. Aí nós vamos ligar o A no C e o ângulo abriu um pouquinho. Aí você vai se aproximando de B e o ângulo vai se tornando um pouquinho maior a cada momento que você se aproxima de B. Nós vamos responder para qual número que esse ângulo está tendendo à medida que esse x se aproxima de B. Outra pergunta que nós vamos responder é como varia o ângulo se o A se afasta de B. Então, você pode observar que o C vai ficar fixo, o C e o B estão fixos. Então, movimente o A se afastando de B e vamos ligar o A lá no C. Aí, afasta mais um pouquinho e liga o A lá no C. E agora dá para a gente entender que o ângulo diminui. Para que número que esse ângulo vai se aproximar à medida que o A se afasta do B, ou seja, à medida que o x aumenta? Para responder essa pergunta com precisão, nós vamos utilizar conceitos matemáticos. Aqui nós estamos fazendo uma observação geométrica para a gente ter um esboço do que está acontecendo, mas a gente sempre utiliza conceitos, né, e fórmulas matemáticas, relações matemáticas, para a gente tirar conclusões mais precisas. Então, nós vamos recorrer às relações trigonométricas no triângulo retângulo e vamos escolher uma relação que envolve estes elementos que nós temos aqui, que é o lado AB e o lado BC, e o ângulo também. E esta relação é a tangente do ângulo. Vamos relembrar que a tangente do ângulo θ é o cateto oposto ao θ dividido pelo cateto adjacente. O lado oposto ao ângulo reto, que no caso aqui é o lado AC, se chama hipotenusa. E na relação da tangente, a gente não utiliza a hipotenusa. A hipotenusa é utilizada na relação do seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e na relação do cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, façam os cálculos utilizando essas duas definições que eu falei anteriormente, você vai ver que a hipotenusa vai se cancelar e vai ficar apenas cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, substituindo os valores do cateto oposto e do cateto adjacente nesta relação, a gente vai encontrar a tangente de θ é igual a 30 sobre x. E agora, nesta relação, nós vamos isolar a tangente aplicando a função inversa da tangente em ambos os membros dessa equação. Então, nós vamos ter no primeiro membro tangente de θ, e no segundo membro, nós teremos tangente a menos 1 de 30 sobre x. Lembrando que tangente a menos 1 também pode ser escrito como sendo arco tangente, que significa a mesma coisa, que é a função inversa da tangente. Então, nessa relação, a gente conseguiu uma expressão para θ que fica em função de x. E agora, nós vamos atribuir alguns valores para x para a gente tentar entender o comportamento do ângulo θ. Então, vejam só. Relembrando
que nós estamos fazendo este exemplo aqui para a gente dar uma ideia intuitiva do que é o limite de função, que daqui a pouquinho nós vamos tentar definir, tá? Então, olha só, nós temos aqui a relação e nós vamos começar tentando responder a alternativa A, onde o x se aproxima, quando A se aproxima de B, que é quando o x diminui. Nós vamos começar atribuindo o valor x igual a 30, porque vai ficar 30 sobre 30 vai ficar igual a 1. Então, nós escolhemos aleatoriamente esse valor 30 e nós vamos aqui, ó, diminuindo os valores progressivamente. Então, aqui na fração 30 sobre x, nós vamos ter 1 e a tangente e θ igual a tangente a menos 1 de 1. Quando você calcular, quando a tangente é 1, quer dizer que o ângulo é 45 graus. Naquela tabelinha de arcos do primeiro quadrante, que é a tabelinha que tem os ângulos 30, 45 e 60, você vai ter lá cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno, começa com cosseno, né? Não, começa com seno. Seno, raiz de 2 sobre 2. E cosseno, raiz de 2 sobre 2 também. Então, seno sobre cosseno é 1. Então, aqui nós temos 45 graus. Esses cálculos aqui, eles foram feitos com o auxílio da calculadora científica, certo? Então, quando o x for igual a 10, aqui na fração nós vamos ter 30 dividido por 10, que vai ficar 3. Aí, com o auxílio da calculadora científica, o tangente a menos 1 do 3 é este ângulo. Note que o ângulo aumentou um pouquinho. Quando o x é 1, que já está bem mais próximo do que no início, a fração se torna 30 e o ângulo vai valer agora 88, esses decimais. E vamos continuar diminuindo o x. Então, ó, diminuindo um pouco mais o x. Então, vamos passar já para esse aqui, 0,01 para x. A fração, que é 30 dividido por x, vai ficar igual a 3.000 e o ângulo 89,98090,901. Note que está bem próximo de 90 graus, mas não é 90 graus. Aí você vai continuar diminuindo. A partir daqui eu já comecei a usar potências de 10 para a gente economizar um pouco de espaço. Porque aqui o próximo número que a gente usou foi o 0,0001, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3. A divisão do 30 sobre x vai ficar igual a 3 vezes 10 à quarta. E o ângulo passou a ser esse aqui, que é um pouco maior que o anterior. E note que nós vamos continuar fazendo as diminuições em x e o ângulo continua aumentando, mas parece que ele não ultrapassa esse 89,99999, ou seja, ele não vai ultrapassar 90 graus, pelo comportamento que nós estamos observando aqui. Então, a gente pode concluir que quando o x se torna cada vez menor, o ângulo se aproxima cada vez mais de 90 graus. Nós vamos, por enquanto, tirar apenas essa conclusão. Agora, para responder a alternativa B, nós vamos aumentar o tamanho de x. Então, nós vamos pegar um comprimento maior de x e vamos analisar o ângulo. Então, aqui no cálculo, olha só, nós temos o θ, que continua tangente a menos 1 de 30 sobre x. Começando com o x igual a 30, nós vamos ter o 45 graus. Agora, nós aumentamos o x para 100. Então, quando o x é 100, a fração é 0,3 e o ângulo ficou 16,6992, 6.992. Ou seja, o ângulo diminuiu. Agora, aumentamos pouco mais o x, a fração ficou 0,06 e o ângulo diminuiu mais ainda. E você vai diminuindo, vai crescendo os valores de x cada vez mais e o valor do ângulo vai diminuindo cada vez mais. Note que chega um momento que ele está aqui, ó, no 0,0017, 0,00017 e vai diminuindo cada vez mais
mantendo um padrão de sempre ter mais zeros depois da vírgula e não menos zeros depois da vírgula, dando a impressão que o número está tendendo a zero, que o ângulo está se tornando cada vez menor. Isso vai acontecendo à medida que você aumenta os valores de x, né? Então, o que nós podemos concluir com essas análises? Nós podemos concluir que o ângulo se aproxima de 90 graus quando o x se aproxima de zero. Aqui, olha, vamos voltar na tabelinha inicial. Nós não colocamos o x igual a zero em momento algum, mas nós fomos pegando valores cada vez menores. E note que em momento algum a gente achou θ igual a 90. Né? Então, nós estamos aqui analisando um padrão que está acontecendo, nós estamos analisando um comportamento. O x diminui se aproximando de zero e o θ cresce se aproximando de 90. Então, foi isso que nós estamos concluindo aqui, quando a gente fala se aproxima, né? O θ se aproxima de 90 à medida que o x se aproxima de zero. E na segunda análise, nós vimos que o θ se aproxima de zero quando o x se aproxima de mais infinito. Mais infinito aqui significa que a gente está crescendo o valor de x positivamente. Então, ele está crescendo, assumindo valores cada vez maiores. E o ângulo se aproximou de zero. Bom, então com esse probleminha inicial, nós vamos passar agora a falar um pouquinho do que é o limite de uma função. O estudo do limite da função y igual a f de x, nós vamos estudar funções, pessoal, que têm como domínio reais ou subconjuntos dos reais e que assumem valores também nos reais. Então, vão ser funções y igual a f de x. E o limite desta função, o estudo do limite da função y igual a f de x em um certo ponto x igual a p, então esses valorzinhos aqui, ó, x, nós queremos analisar o que acontece em x igual a p. O limite consiste em observar como a imagem, que é o f de x, se comporta quando o x está perto de p. Note que ele falou aqui como a imagem se comporta quando o x está próximo de p. E ele não disse o seguinte, ó, como f de x se comporta quando o x é igual a p. Então, ele não exige que o x seja exatamente p. Nós vamos investigar o que acontece com a imagem que vai ser que vai dar origem ao gráfico da função, o que acontece com esse gráfico à medida que o x se aproxima de p. Então, o limite da função, limite, pessoal, é sempre uma observação feita na imagem da função, quando o x se aproxima daquele ponto que você quer calcular o limite. Então, eu quero saber o limite da função em x igual a p. Então, eu preciso analisar como a função se comporta quando o x se aproxima desse p. Esse p pode pertencer ao domínio ou não. Ele não precisa pertencer ao domínio da função. Mas devem existir pontos do domínio tão próximos de p quanto se deseje para que você consiga se aproximar de p. Você tem que se aproximar de p tanto por valores maiores do que p, como por valores menores do que p. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre intervalo e domínio, para que a gente possa mostrar a definição formalmente para você. Então, olha só, o que é, quando a gente falar o seguinte, ó, intervalo real de extremos A e B, com A menor ou igual a B, o que quer dizer? Toda vez que a gente falar de intervalo real de extremos A e B, nós estamos falando de qualquer um desses intervalos que estão listados aqui, ó. Pode ser o intervalo aberto AB, que é aquele intervalo onde o A e o B não fazem parte do intervalo. Pode ser o intervalo fechado AB, que quer dizer que o A e o B fazem parte do intervalo e tudo que está entre A e B faz parte também.
O intervalo semiaberto AB, fechado em B e aberto em A. O A não faz parte, mas o B faz parte, tudo que está entre A e B. E o intervalo semiaberto A, fechado em A, aberto em B. Então, quando a gente falar de intervalo real de extremos A e B, todos esses casos, qualquer um desses casos, pode ser, faz parte, né, é um exemplo de intervalo de extremos A e B. O domínio da função. O que é o domínio? O domínio das funções que estudaremos, ele pode ser todo o conjunto dos reais, um intervalo real, que pode ser um desses aqui, ou a união de intervalos. Também pode ser mais de um unido, a união de intervalos. Quando é possível analisar o limite de uma função em P? Quando que isso vai ser possível, pessoal? Quando P está no domínio. Se P estiver no domínio, tudo certo. Você vai conseguir, inclusive, se aproximar e até chegar no número P. E também quando P não está no domínio, mas que seja possível você se aproximar de P. Ou seja, P não está no domínio, mas é um dos extremos dos intervalos que compõem o domínio. Ou seja, isso quer dizer que P é um ponto de acumulação. Então, olha só, aqui. Nesses casos aqui, vamos pensar, nós estamos com as letrinhas A e B, né? Vamos supor que você quer encontrar o limite da função quando x tende a A. Nesse primeiro caso, o A não pertence ao domínio, mas você consegue se aproximar de A. Aqui o A já está no domínio, você consegue se aproximar de A, e inclusive você pode observar o gráfico exatamente quando x for igual a A. Bom, então vamos para a nossa definição de limite. Nós vamos definir o limite da função f quando x tende para p. Então, inicialmente, nós vamos considerar uma função definida em i contido nos reais, lembrando que esse i, ele pode ser um intervalo de qualquer um dos tipos que nós falamos anteriormente, pode ser a união daqueles intervalos e pode ser, inclusive, o próprio conjunto dos reais. Então, nós queremos definir o limite da função f de x quando x tende para p, onde esse p é um número real e ele não precisa pertencer ao domínio da função. Aqui nós não temos nenhuma informação se ele pertence ou não. Falar a sentença limite de f de x quando x tende para p é igual a L, vai ser representado matematicamente dessa forma que nós estamos vendo aqui, ó, com esta notação. Então, quando a gente pegar essa notação, nós vamos ler dessa maneira: limite da função f de x quando x tende para p é igual a L. E quando é que isso acontece? Aqui está a definição de fato, ó. Isso vai acontecer quando, para todo b maior do que zero, existir um valor a maior que zero, satisfazendo f de x pertence ao intervalo L menos b, L mais b, sempre que o x pertencer ao domínio da função interseção com o intervalo p menos a e p mais a. Bom, vamos fazer aqui algumas observações. Primeiro, aqui nós estamos vendo x pertence ao domínio da função interseção com p menos a, p mais a. O x precisa pertencer ao domínio da função, porque o x são os valores que vão aqui se aproximando de p. E você precisa observar como é que o gráfico, que são as imagens aqui, elas vão se movimentando. Para qual valor esses pares ordenados vão se aproximando. Então, por isso que aqui nós colocamos a exigência do x pertencer ao domínio da função e ainda pertencer a esse intervalo. Agora, vamos entender inicialmente aqui o que é este b, por que nós pegamos aqui o b e por que nós falamos para todo b maior do que zero. Quer dizer o seguinte, o b foi usado no intervalo que o f de x está pertencendo. O f de x são as imagens da função e o L, inclusive, é o valor do limite. Então, se o f de x é a imagem e o L está sendo usado aqui nesse intervalo, quer dizer que o L está aqui no eixo y, né? Então, olha só,
Nós temos aqui o valor L, que é o limite da função. Como é que esse B está participando dessa história? Nós vamos fazer o seguinte, aqui no valor L, você vai observar e vai pegar, vai escolher um intervalo da sua preferência que contenha o L, e para isso você vai usar o B. Então, você vai criar aqui um extremo superior chamado, que é o valor L mais B, e o extremo inferior é o L menos B, de acordo com a escolha que você fez, né, desse número B. O número A, ele tem que existir para que dê certo essa situação que está falando aqui embaixo. Ó, todas as imagens têm que estar no intervalo que você fixou, todas as imagens do X que esteja lá no intervalo P menos A e P mais A. Então, existe também o P, né? Que é o número que está lá no eixo X, que faz parte ou não do domínio, que você quer investigar como a função se comporta perto dele. Então, vou mostrar para vocês como é que esse A vai surgir aqui. No intervalo que você fixou aqui no eixo Y, vamos observar a função, o gráfico da função. Olha, eu vou pegar aqui esse extremo inferior, eu vou projetar aqui no gráfico, e eu já vou ver, ó, que para x iniciando nesse ponto aqui, eu já tenho, ó, imagens que começam a cair dentro do intervalo fixado. Isso vai acontecer até quando? Em até que ponto? Olha, até aqui, quando eu tô com x nesse ponto, eu consigo as imagens dentro do intervalo que eu fixei. Note, ó, se eu pegar um x aqui, as minhas imagens estão caindo lá dentro do intervalo que eu fixei. Então, este intervalo que eu estou desenhando agora é uma margem de segurança boa que me manda todas as imagens para o intervalo fixado no eixo Y. Ele é um intervalo bem largo e o P está lá dentro. Podemos chamar, por exemplo, esse extremo superior, esse extremo não. Podemos chamar esse comprimento aqui, ó, de K1 e esse comprimento aqui de K2. E se você com certeza escolher A sendo o valor mínimo entre K1 e K2, quer dizer que você vai conseguir um intervalozinho aqui, ó, centrado com o centro em P, que com certeza todo o valor X desse intervalo vai estar com as imagens lá dentro do intervalo que você fixou no eixo Y. Então, quer dizer que esse valorzinho A, ele existe. Ele existe de acordo com essa análise que nós fizemos. Então, se ele existir, que é o que está acontecendo, e está dando a possibilidade de todas as imagens pertencerem ao intervalo fixado, nós podemos falar que o limite da função quando x tende para P é o número L. Agora eu vou falar para vocês o seguinte, esse intervalo que nós fixamos aqui no eixo Y, a gente até foi generoso e pegou ele bem largo. Ele pode ser bem pequenininho. Então, esse B aqui, ele pode diminuir bastante até ficar realmente ali só em volta, bem próximo do L. Será que ainda vai existir o valor A? É isso que consiste a investigação do limite. Esse B vai diminuindo cada vez mais e você vai observando se ainda vai existir um intervalo envolvendo P, que manda todas as imagens para o intervalo fixado. Se o intervalo aqui foi muito largo, você escolhe aqui, ó, essa margenzinha de segurança, que é o menor comprimentozinho aqui, para formar o intervalo centrado em P, e com certeza você pode chamar isso aqui de P mais A, P menos A, com certeza todos os números X
desse intervalo tá te mandando para o intervalozinho que você colocou lá em volta do L, por menor que ele seja, certo? Então, o limite da função aqui vai ser L. E esta última situação, agora eu vou apagar tudo que eu fiz aqui e vou falar um pouco desses três gráficos aqui que nós temos. Então, olha só, no primeiro gráfico é uma situação em que o valor P faz parte do domínio da função, inclusive nós temos aqui o f de P, coincidindo com o valor L, que é o valor que o gráfico se aproxima à medida que você se aproxima de P. Olha só, o gráfico vai se aproximando desse valor L, à medida que o X vai se aproximando de P. Nesse segundo caso, nós temos lá no P uma falha no gráfico, chamando a atenção que P não pertence ao domínio da função, mas mesmo assim você consegue investigar o comportamento do gráfico à medida que o X vai se aproximando de P. Você pode ver que o gráfico vai se aproximando desse valor L, sem precisar assumir de fato esse L. Não precisa que isso aconteça, porque o P não precisa fazer parte do domínio da função. E essa terceira situação aqui é uma situação em que o P faz parte do domínio da função, porém a imagem dele seguiu um comportamento diferente do restante dos pontos. A imagem dele está lá em cima, ó, lá no f de P, certo? Mas você tem que observar o que acontece com o comportamento do gráfico quando o x está próximo. Então, ó, quando o x vai se aproximando de P, o gráfico vai se aproximando, as imagens vão se aproximando aí do valor L, tá? Então, essas aqui são as situações que nós temos, onde o limite da função é igual a L e o que deve acontecer, né, algebricamente aqui, com os valores de x e de f de x. Na definição de limites, como nós vimos aqui atrás, nós temos essas sentenças, né? F de x pertence a L menos B, L mais B, e x pertence, vamos passar para cá, x pertence a P menos A, P mais A. Nós vamos mostrar aqui algumas sentenças que são, algumas notações que são equivalentes. Então, quando a gente fala f de x pertence a L menos B, L mais B, é o mesmo que dizer que f de x é maior do que L menos B e menor do que L mais B. Faça um desenho aqui, ó, de uma reta e coloca L menos B, L mais B e o f de x entre esses dois extremos. Então, nós podemos dizer, ó, que o f de x é maior que o extremo inferior e menor que o extremo superior. Olhando para essa expressão, para essas desigualdades, vamos somar a letra L, que é um número, em ambos os membros da desigualdade. Somar não, gente, vamos subtrair. Aí vai cancelar o primeiro L, vai ficar só menos B. Aqui na parte central vai ficar f de x menos L, e na parte superior vai ficar mais L mais B menos L, que vai cortar esse L, vai ficar só B. Agora, desta para essa última, nós vamos usar uma propriedade de módulo, que diz o seguinte: vamos supor que essa parte aqui do meio seja um K. Se K é maior que menos B e menor que B, isso implica que módulo de K é menor que B. Uma propriedade de módulo. Então, como aqui no centro é f de x menos L, no lugar desse K que eu falei, nós vamos colocar módulo de f de x menos L é menor que B. Então, quer dizer, pessoal, que aqui nessa definição, quando a gente escreveu f de x pertence a L menos B, L mais B, podia estar qualquer uma dessas sentenças aqui que estava correto, tá certo? A mesma coisa para o finalzinho da definição, que é aqui, ó, x pertence a P menos A, P mais A. O x pode ser escrito, a gente pode escrever x pertence a P menos A, vírgula, P mais A, que é o intervalo com esses extremos, que significa que o x é maior que o P menos A e menor que o P mais A. Sempre que tem assim, pessoal, duas desigualdades, você lê do centro para as extremidades.
você parte pelo centro. Então, x é maior que esse número e menor que esse extremo. Agora, subtraindo menos P em todos os membros da desigualdade, nós vamos ter menos A é menor que X menos P, que é menor que A. E, novamente, pela propriedade de módulo, nós podemos passar dessa sentença para essa última. Módulo de X menos P é menor do que A. Para mostrar como se utiliza a definição de limite, teoricamente, nós vamos mostrar essa seguinte questão, ó. Mostre que o limite de 3x menos 1 quando x tende a 1 é igual a 2. Olhando aqui para o gráfico, o x tende a 1. Então, 1 está aqui. E o 3x menos 1 é o nosso f de x. Nós queremos que o limite seja 2. 2 é um valor da imagem. Então, 2 está aqui no eixo y. Pela definição, pessoal, qualquer b que você escolher que seja utilizado para fazer aqui um intervalo contendo 2, então nosso intervalo aqui criado foi o 2 menos b e 2 mais b. Esse intervalo é fixado. Fixando esse intervalo, será que é possível, será que existe um intervalo no eixo x, que vai ser, falar isso, será que existe um intervalo no eixo x? É o mesmo que eu falar assim, será que existe um número A para eu construir o intervalo 1 menos A e 1 mais A, de tal forma que todo x nesse intervalo me dê uma imagem dentro do intervalo fixado no eixo y? Será que eu consigo esse valor A? Tudo isso que a gente falou se resume nessa notação matemática aqui, ó. Escrever essa frase, o enunciado dessa questão, seria o mesmo que falar isso, ó. Eu quero mostrar que para todo b maior que 0, f de x menos 2 é menor do que b. Se f de x menos 2 é menor do que b, implica que existe um valor A, tal que x menos 1 é menor do que A. Isso aqui é a tradução, né, dessa definição de limite, onde nós estamos usando as notações para módulo, no lugar dessas notações aqui de f de x pertence, x pertence. Então, vamos analisar essa sentença aqui em hipótese e tese. Eu vou aproveitar para falar isso para vocês. O que é uma hipótese e uma tese em uma proposição, em uma sentença? Então, olha só. Quando nós queremos mostrar um resultado, nós vamos identificar qual é a hipótese. Hipótese é aquilo que você pode utilizar, é o que você tem de verdadeiro, de verdade, aquilo que você já sabe. Então, você sabe que o f de x menos 2 é menor do que o b, e o b é um número real, positivo. E aquilo que você quer mostrar, que você tem que chegar, é a tese. Então, nós devemos encontrar um A maior que 0 que satisfaz a equação x menos 1 menor do que A, certo? Então, aqui você organizou a questão, destacando o que você pode usar e onde você tem que chegar. Tem que chegar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos partir aqui daquilo que você já tem, certo? E a única coisa que você pode usar a partir daqui são as próprias propriedades que decorrem do módulo. Primeira coisa, eu vou substituir esse f de x pelo valor que foi dado no exercício, que é o 3x menos 1. Então, eu substituí f de x por 3x menos 1. Agora, fizemos a subtração. Menos 1 menos 2 deu menos 3. Agora, aqui nós colocamos o 3 em evidência. Ficou 3 que multiplica x menos 1. Agora, eu tenho um produto dentro do módulo. Por propriedades de módulo, isso é o produto dos módulos. É o módulo do 3 vezes o módulo de x menos 1. E eu continuo menor que b. Agora, nós vamos isolar. Olha só que tudo vai tendendo para chegar numa expressão matemática parecida com o que a gente está querendo.
Eu quero que apareça módulo de x menos 1 na questão. Então, olha, por isso nós colocamos o 3 em evidência, para que o x menos 1 começasse a surgir de alguma forma. Aí ele já apareceu aqui, eu quero isolar x menos 1. Então, esse módulo de 3 foi para o segundo membro dividindo. Então, agora eu fiquei desse jeito, ó, x menos 1 é menor do que b menos 3. Será que b é um número que existe? É um número que existe, que na hipótese já foi mencionado que esse b existe para qualquer b maior do que zero. Então, esse número que apareceu aqui, ó, b menos 3, é um número possível. Então, olha só, as implicações que desenvolvemos até agora são decorrentes da hipótese. Com elas, nós vamos garantir que x menos 1 é menor do que o b sobre 3. E a gente queria chegar módulo de x menos 1 menor do que a. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a, nós vamos dizer que o a é o número b sobre 3. Então, para que isso tudo dê certo, o valor aqui no eixo x, o valor desse a, para que dê certo, o que eu estou falando? Para que dê certo. Para esse b que você escolheu aqui no início, que você fixou um intervalo, para que isso dê certo, para que todo x lá no intervalozinho do domínio tenha imagem dentro do intervalo fixado, o a tem que ser esse valor de b sobre 3. E assim você consegue mostrar o que o exercício estava querendo, que significa que o limite do x menos 1, quando x tende para 1, é igual a 2, certo? Nosso objetivo principal, pessoal, no estudo dos limites, será encontrar o limite de f de x quando x tende para p e não ficar demonstrando. O que a gente acabou de fazer aqui foi dado o valor do limite e você quis provar, mostrar que isso realmente acontecia. Isso não vai ser o nosso objetivo principal no curso. Nós vamos querer encontrar esse 2, certo? Nós vamos querer encontrar esse 2. E para isso, nós vamos utilizar algumas propriedades dos limites, nós vamos ver já já. Em todos os exemplos, estaremos considerando que o limite está definido e não iremos nos preocupar se o P é ponto de acumulação ou não. Quer dizer o quê? Nós não iremos nos preocupar se é possível se aproximar de P ou não, porque sempre vai ser possível nos exemplos que a gente calcula. A obtenção do limite de f de x quando x tende para P será feita usando propriedades satisfeitas pelo limite. Essas propriedades devem ser demonstradas usando a definição, ou seja, elas são demonstradas usando a definição. As demonstrações das propriedades, elas vão ser omitidas, mas elas podem ser consultadas em qualquer livro de cálculo 1, tá? Bom, continuando com nossa aula, vamos ver agora as propriedades de limite que vão nos dar condições de calcular os limites das funções. Nós vamos começar com a primeira propriedade, que diz o seguinte: se a, b e p são números reais, então o limite de ax mais b, quando x tende para p, é igual a ap mais b. Então, note que nesta propriedade, a função que nós estamos utilizando, a função ax mais b, é a função polinomial de grau 1. E nesse caso, como a função polinomial, ela assume todos os números reais como domínio, o limite da função quando x tende a p coincide com a própria imagem da função em p. Basta substituir o valor de x pelo valor que você está querendo. Então, x tende para p. Então, nós substituímos o x por p para encontrar o valor do limite. Veja só aqui um exemplo. Limite de 3x menos 1 quando x tende para 2. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, pessoal. As propriedades de limite, as propriedades algébricas que nós vamos estudar aqui, elas são utilizadas e você não precisa ter o gráfico das funções para você responder qual vai ser o limite da função. Porque nós ficamos falando anteriormente que o limite, quando x tende a p, é observar o comportamento do gráfico da função quando x tende para p. Mas nós vamos fazer isso tudo algebricamente, sem necessitar de esboço gráfico, né? Por isso que as propriedades são importantes. Então, nós já estamos vendo aqui, ó, para a função
polinomial de grau 1, o cálculo do limite quando x tende a p basta substituir o x pelo p. Então, eu estou aqui com o limite de 3x menos 1 quando o x vai para 2. Então, basta eu substituir o x pelo 2. E nós vamos ter, então, 3 vezes 2 menos 1, que é igual a 5. Agora, se você quiser esboçar o gráfico, você vai ver exatamente que lá no x igual a 2, a imagem da função é igual a 5, que coincide com o limite da função. Porque você lembra que a gente falou que o número 2 aqui nem precisa estar no domínio da função, né? Observações, vamos simplificar um pouco essa função polinomial, considerando a e b, a ou b iguais a 0, igual a 1, olha só. Quando a função for apenas o x, então, quando o x tende a p, o limite de f de x vai ser o próprio p. E quando a função for um número constante b, independente de para onde que o x está tendendo, o limite vai continuar sendo b, porque não tem nenhuma letrinha x para a gente poder variar essa resposta. Então, vai continuar sendo b. Olha aqui o exemplo. Limite de x quando x tende para 3, vai ser o próprio número 3. E limite de 5 quando x tende para 1, que vai ser o próprio número 5. Agora aqui, ó, na segunda propriedade, nós vamos começar a colocar as potências, tá? Então, nós vamos considerar n um número natural, e nós temos o limite de f de x elevado a n quando x tende para p. Nesse caso, este cálculo coincide com limite de f de x quando x tende para p, o resultado desse limite elevado a n, por você elevar a n no final. Olha aqui o exemplo. Quando você pensa lá em limite de x elevado a 3, é o mesmo, quando x tende para 2, é o mesmo que você elevar ao cubo o limite de x quando x tende para 2. Então, quando o x tende para 2, o x aqui tende para 2. Então, vai ficar 2 ao cubo, que é igual a 8. Aí, continuando, nossa propriedade 3 tem 2 itens. Se limite de f de x quando x tende para p é maior do que 0 e n é um número inteiro, então, nós temos f de x é maior do que 0, certo? O limite de f de x quando x tende a p é maior do que 0. Quando esse índice n aqui, n é um número inteiro, ele for par, por exemplo, raiz quadrada de f de x, por exemplo, a raiz quadrada, o domínio dela é maior ou igual a 0, né? Por isso que nessa primeira alternativa aqui, foi necessário a gente colocar limite de f de x quando x tende a p maior do que 0. Então, esse n aqui pode assumir tanto valor positivo como negativo, então por isso que n pertence aos inteiros, né? Então, quando você tem o limite de um radical de índice n e x tende para p, aqui você tem o limite da raiz enésima de f de x, quando x tende para p. Equivale a calcular a raiz enésima e o limite vai ser calculado lá na função f de x. Como esse resultado aqui é maior do que 0, esse radical vai estar definido, certo? Vamos ver a segunda sentença. Se o limite for menor do que 0, se o limite dessa função aqui for menor do que 0, então esse índice n não pode ser par. Então, ele vai ter que ser ímpar, ó. Então, n pertence aos inteiros e é ímpar. Então, o limite, quando x tende a p da raiz enésima de f de x, coincide com a raiz enésima do limite de f de x quando x tende para p. Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro. Então, eu estou primeiro calculando aqui o limite da raiz quadrada de 2x menos 1, quando x tende para 2. Então, você vai investigar o limite lá no radicando. Limite do 2x menos 1 quando x tende para 2. Aqui dentro, aqui no radicando, você tem a função do primeiro grau, polinômio, né? Que nós vimos ali atrás, que é só substituir o número 2, número do limite.
Então, vai ficar 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Vai ficar raiz de 3. 3 é positivo. Então, esse número aqui está definido, está tudo bem com esse cálculo. Esse cálculo é possível. Na letra B, nós já temos uma raiz de índice 5. É um índice ímpar. E o radicando é 1 menos 2x. E eu quero o x tendendo para 2. Faço da mesma forma. Vai colocar o limite lá no radicando. Só que agora, quando você calcula o x tendendo para 2, o resultado aqui do limite fica negativo, mas está tudo bem, porque o índice da raiz é 5. Então, ficou, ó, raiz de índice 5 de menos 1 vezes 3. Esse produto, a gente escreveu assim, gente, uma justificativa porque vai aparecer esse menos aqui fora da raiz, ó. Eu tô com produto de raízes, né? Então, vai ficar raiz quinta de menos 1, raiz quinta de 3. O raiz quinta de menos 1 é menos 1, porque menos 1 vezes menos 1, 5 vezes vai dar menos 1. Você poderia passar do raiz quinta de menos 3 aqui para o final, viu? Sem problemas. Nós fizemos essas duas passagens aqui anteriormente para mostrar para vocês as propriedades que foram utilizadas nesse processo. Bom, nossa quarta propriedade diz o seguinte: se o limite de f de x é maior do que zero quando x tende para p, então o limite do ln de f de x quando x tende para p é o ln do limite de f de x quando x tende para p. Então, parece com a raiz, né, lá atrás, só que agora é a função logaritmo natural. Então, olha só o exemplo. Limite do ln de 2x menos 1 quando x tende para 2. A nossa única exigência é que nós queremos que o limite do f de x quando x tende para p é maior que zero, devido ao domínio da função ln. Então, nós vamos ter, ó, ln, limite de 2x menos 1 quando x tende para 2. Quando x tende para 2, nós vamos ter 2 vezes 2 menos 1, que vai ficar igual a 3. Então, nós vamos ter ln de 3. Bom, nossa próxima propriedade é essa daqui, a propriedade 5, que ela tem 3 itens. Então, nós temos limite de f de x quando x tende para p. Se esse limite existir, então o limite de cosseno de f de x quando x tende para p é igual a cosseno do limite de f de x quando x tende para p. O limite do seno de f de x quando x tende para p é seno do limite de f de x quando x tende para p. E o limite de e, que é a exponencial, elevado a f de x, ou seja, e de f de x quando x tende para p, é a exponencial de limite de f de x quando x tende para p. Olha só os exemplos. Primeiro, vamos calcular o limite de cosseno de 2x menos 1 quando x tende para 2. Nós vamos calcular o limite aqui, ó, no argumento da função, no 2x menos 1. Então, cosseno de limite de 2x menos 1 quando x tende para 2, que é o nosso 3, né, que a gente está usando sempre, 3. Aqui embaixo, o limite do seno de 2x menos 1 quando x tende para 2, que vai ser o seno do limite de 2x menos 1 quando x tende para 2, que é o seno do 3. E, por último, o limite da exponencial de 2x menos 1 quando x tende para 2, que vai ser a exponencial do limite de 2x menos 1 quando x tende para 2, que é a exponencial de 3. Para finalizar, vamos para as nossas últimas propriedades. Então, nós temos aqui, ó, se o limite de f de x quando x tende para p e o limite de g de x quando x tende para p existirem e o c for um número real, então nós teremos o seguinte: o limite de c vezes f de x quando x tende para p é igual a c que multiplica o limite de f de x quando x tende para p. O limite da soma de f de x com g de x, ou a subtração de f de x com g de x quando x tende para p, coincide com o limite de f de x quando x tende para p, mais ou menos o limite de g de x quando x tende para p. Se você está usando a soma, você vai ter a soma dos limites.
Se você tem a subtração, você vai ter a subtração dos limites. O limite do produto das funções de f de x com g de x, quando x tende para p, vai ser o produto dos limites de f de x quando x tende para p e de g de x quando x tende para p. E o limite do quociente de f de x sobre g de x quando x tende para p vai ser o limite de f de x quando x tende para p dividido pelo limite de g de x quando x tende para p, considerando aqui que o limite de g de x quando x tende para p é um número diferente de zero. Essa consideração tem que ser feita, certo? E aqui também nessa fração, considerando que essa divisão possa ser feita também. Bom, então, os exemplos destes casos são esses aqui, ó. Primeiro, nós temos limite de 4 que multiplica o seno de 2x menos 1 quando x tende para 2. Então, esse número 4 está multiplicando a função. Você olha onde está o x. Então, onde está o x, nós temos ali a função, o que é constante. Você pode colocar multiplicando. Então, vai ficar 4 que multiplica o limite do seno de 2x menos 1. E aqui cai na propriedade anterior que a gente falou, né? Quando a gente está calculando aqui das funções trigonométricas, o limite é calculado no argumento da função, ou seja, aqui no 2x menos 1, que vai ser o número 3, né? Nessa segunda, nós temos a função polinomial já de grau 2, representando aí a soma de funções. Então, nós temos, x ao quadrado mais 3x mais 5, quando x tende para 2, vai ser igual a limite do x ao quadrado quando x tende para 2, mais 3 vezes o limite de x quando x tende para 2, mais o limite de 5 quando x tende para 2. Tudo é buscando lá as propriedades anteriores que a gente já falou. Então, nós vamos ter 2 ao quadrado, 3 vezes 2 e aqui o 5. Então, somando tudo, nós vamos ter 15. Já nessa próxima, nós temos o limite de x menos 5 dividido por x ao cubo menos 7, quando x tende para 2, que vai ser a fração limite de x menos 5 quando x tende para 2, dividido pelo limite de x ao cubo menos 7 quando x tende para 2. Aí nós vamos calcular o limite no numerador, no denominador, e nós vamos ter aí o limite da função. E para concluir, nós temos aqui agora o produto, limite do 2x menos 1 que multiplica a raiz de x. Então, nós vamos calcular o limite do 2x menos 1 vezes o limite do raiz de x, tudo quando x tende para 2. No primeiro caso aqui nós vamos ter 3 e aqui nós vamos ter raiz de 2. Bom, pessoal, então a nossa primeira aula vai ficando por aqui. Você deve consultar a lista de exercícios e praticar as primeiras questões para fixar tudo que a gente estudou nessa aula. Até a próxima!